telespectadores! As eleições de outubro estão se aproximando e um dos pontos de maior discussão é a análise das propostas dos candidatos no que tange à reestruturação da economia. E em matéria de economia, a reforma tributária é sem dúvida o tema que merece maior atenção, razão pelo qual o jornalista Valdir Borges e o empresário Siqueira Campos discutem essa questão. Está no ar o programa Emprego e Cidadania. Olá, telespectadores, mais uma vez estamos aqui no programa Emprego e Cidadania. Eu e o empresário Siqueira Campos, que é presidente da ABDIPA, Associação Brasileira de Importadores de Produtos Automotivos. E nós vamos falar sobre a capa da revista Época dessa semana que passou, que você está acompanhando aí no vídeo, Por que tudo é tão caro no Brasil? A revista comparou os preços em 13 países, e descobriu o motivo. Imposto, imposto e mais imposto. Não é segredo para ninguém que nesse país as coisas são caras por conta da carga tributária. Você, Siqueira Campos, que é empresário na área de importação de pneus, quanto se paga de imposto por um pneu? Nós, importadores, temos um valor a mais, que é o imposto de importação, chamado II. Isso acrescenta próximo de 20% no nosso custo final. Mas as fábricas no Brasil pagam em torno de 60 e poucos, quase 70%. Por quê? Elas têm o IPI, que é 16%, ela tem o CONFINS, que é 9,5%, ou é o PIS, que é 9,5%, ou seja, PIS e CONFINS dá 11,5%. Elas têm o ICMS, no estado de São Paulo, 18%, que o Supremo legalizou, disse que é legal. Você, para aplicar 18, você divide por 0,82, que dá 21 e alguma coisa. Então só aí, só no custo, ele vai para mais de 50. Depois as fábricas ainda têm o imposto sobre o lucro, que é 15%. E depois ainda tem a contribuição social, que é 9%. Sem falar que a mercadoria, para sair do estado para outro, tem mais uma substituição tributária, que é em torno aí de uns 7%. Então fica próximo de 80%. É uma loucura. Nós falamos agora em pneus, vamos chegar para automóveis e vamos chegar para combustíveis. Inclusive foi manchete em muitos jornais, muitos veículos de televisão aqui em Brasília. Essa semana um posto na Asa Norte resolveu aderir a uma campanha do clube da Câmara de Diretores Lojistas, reduzindo o valor do imposto da gasolina, que caiu para R$1 e pouco. Aí eu vou pedir para o telespectador acompanhar no vídeo essa matéria. Uma campanha para mostrar o tamanho dos impostos no preço da gasolina provocou uma fila gigantesca no Eixinho Leste. Sem imposto, o preço do litro do combustível caiu quase pela metade. É um apoio que nós estamos dando ao grupo jovem da CDL, a nível nacional, para ver se sensibiliza o governo a redução de impostos. Nós tivemos uma fila aí de uns 6, 7 quilômetros. Nós fizemos uma redução de R$1,05. O combustível que a gente vende a 2,64, 1,05 é imposto. As bombas começaram a funcionar às 6h30 desta terça-feira. Já tinha gente esperando desde ontem. O espetáculo pelo valor da gasolina, nós temos que correr atrás. Eu estou aqui desde 5h30 da manhã. Era o que todos na fila, que foi até o fim do eixo, também queriam. Aproveitar o desconto de R$1,05 por litro de gasolina oferecido pelo posto. Pegaram carona na campanha organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas para mostrar como a carga tributária encarece o combustível. Tirando os impostos, o preço do litro da gasolina caiu para R$1,59. Primeira coisa é chamar a atenção do consumidor, da sociedade, pela alta carga tributária que está embutida nos produtos que a sociedade, o consumidor compra e não sabe. Esse é o primeiro objetivo. É chamar a atenção pela necessidade urgente de uma reforma tributária. Voltando aqui, Siqueira, olha só, na matéria da revista Época diz que em 1993 cada brasileiro pagava em média R$ 799 de imposto por ano. Hoje ele paga R$ 5.929. Inclusive a matéria está abordando que isso estimula a sonegação e a informalidade. Então o país
que quer acabar com a informalidade, se não reduzir a carga tributária, fica difícil, né? O problema é que essa carga tributária que os especialistas escrevem nas revistas, nos jornais, são as mentiras que são ditas no Brasil e que nela terminam virando verdade. A carga tributária de 15%, 16% sobre um produto, sobre outro, não existe essa carga tributária. O que existe no Brasil são as mentiras. Para você dizer que a carga tributária do Brasil é próxima de 40%, você tem dois fatores para dizer. Você pega o produto interno brasileiro, das riquezas produzidas, e você pega o percentual que o governo arrecadou de imposto sobre aquilo. Aí vai dar 35%. Mas o que é que tem ali? Tem aqueles que pagam e os que não pagam, e você faz uma média. E aí dá 35%. É mentira, então. Para alguns é mentira. Para aqueles que são legais, para aqueles que estão procurando ser éticos, para aqueles que estão procurando pagar, fazer a sua parte como cidadão e como arrecadador, ele é penalizado, ele paga muito. Aí quem não paga, paga pouco ou não paga nada. Você divide e você dá 35%. Um outro fator você pega um bem que custa R$100 e aí você põe todos os impostos, ele vai ser vendido por 180. Então você disse que a carga de 180 é 40, é 45. Então você pegou o máximo. Mas se você pegar pelo preço básico, ela é 80%. Então você cria essa situação para maquiar um fato verdadeiro. A carga tributária no Brasil ela é altíssima, ela não é abaixo de 40% para ninguém nunca. E o que nós ficamos é nessa mentira que eu digo para os especialistas: parem, estudem, vejam o que de fato está acontecendo, para vocês exteriorizarem o que é verdade, o que é verdadeiro. Porque senão nós vamos ficar nessa mentira o tempo inteiro. A carga tributária do Brasil não é 35%, não é 40%. Todo o setor produtivo, todos os empresários ficariam muito felizes de ela ser reduzida para 40%. Siqueira, um tempo atrás houve aquele discurso, aquelas bandeiras do imposto único. Seria essa a solução? Eu acho que o imposto único é muito difícil de ser aprovado, mas teríamos pelo menos que reduzir. Por que não 2, 3 impostos? Já é um avanço. Depois de algum tempo avançaríamos novamente para 2, para 1. O que ocorre no Brasil são essas dificuldades, são essa mentira, que ninguém quer mudar. Você pega agora, nós temos um projeto na Câmara para ser aprovado, uma medida encaminhada pelo governo. Ela amenizaria muito. Tem uma medida do governo encaminhada à Câmara, que está lá para ser votada, que ela serviria para reduzir a burocratização desse país. E ela não é aprovada. Por quê? Porque os governantes estaduais, que são contrários aos governos, no caso do Estado de São Paulo, faz uma força enorme para não passar. Por que não passar? É simples para a gente entender que país nós estamos vivendo. Aqueles que são contrários, são oposição ao governo, não querem aprovar, não é porque é ruim, nem para eles próprios, mas é porque dificultar a vida de quem está governando. No Brasil é assim: quando você quer uma CPI, você quer que seja contrário aos seus correligionários. Se é uma reforma tributária, aquele que está fazendo não serve. Amanhã, quando quem está no governo for o que estão na oposição, aquele que está no governo hoje não quer aprovar. E o país fica nessa situação, fica sem o emprego, fica com a violência eternamente dessa maneira. O nosso telespectador vai acompanhar agora os produtos e quanto se paga de imposto por cada produto, os campeões em impostos no Brasil. Os impostos encarecem a alimentação. A manteiga, 36,01. O peixe, 34,48. O gás de cozinha, 34,04. O açúcar, 32,33. O molho de tomate, 26,05. O óleo, 26,05. Ovos de galinha, 20,59. O café, 19,98. O macarrão, 18,28. Carne bovina, 17,47. Biscoito, 17,30. O pão, 16,86. O feijão, 15,34. O sal, 15,5. O leite, 12,55. E a batata